Nessa terça-feira, na Câmara, os vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o Fundo de Previdência do Rio se reuniram para discutir essa crise sem precedentes. Outro assunto que surgiu na pauta é a crise no sistema de transportes na cidade. O repórter Marcelo Vieira acompanhou. Bernardo Egas esteve à frente do PreviRio entre abril e dezembro de 2016. Período em que, segundo ele, o saldo do Fundo de Previdência do município do Rio se manteve controlado. Explicou que contou com os royalties do petróleo, a venda de ativos imobiliários e a cobrança de taxas de administração para pagar as despesas correntes e assim equilibrar as contas. Bernardo apresentou uma comparação da situação previdenciária do Rio de Janeiro com a de outras cidades. Se você comparar com os estados, porque a cidade do Rio tem tamanho de estado, né? O Rio é o melhor de todos. Tem estado com 200 bilhões de déficit, com 100 bilhões de déficit, e isso deve estar crescendo. O Rio em 2014 tinha 0,8 bilhão de déficit. Com as capitais também, o Rio é a melhor colocada. Com cidades do Rio, se você comparar com Niterói, com Duque de Caxias, o Rio é a melhor colocada. Mas o ex-presidente do PreviRio reconhece a gravidade da situação do fundo, que apresenta um déficit de 55 milhões de reais por mês. Ele admitiu que errou ao não publicar o fluxo de caixa do fundo durante maio e dezembro de 2016. A administração do PreviRio não parece uma coisa profissional. Cada vez mais nós estamos vendo erros cometidos, né? Muitas coisas que poderiam ser feitas não foram feitas, e a mudança muito grande de presidente. Dá até a impressão de que o prefeito, quando não é atendido, muda o presidente do PreviRio. Eu não sei se é isso, mas estamos começando a chegar quase que a essa conclusão pela altíssima rotatividade, né? São 8 presidentes em 8 anos. A audiência dessa terça-feira foi a terceira da CPI, que apura possíveis irregularidades na gestão do PreviRio. A gente está computando algumas informações, compilando tudo isso, para que no final possamos trazer um relatório que venha realmente atender a necessidade dos servidores, dos contribuintes também, e buscar soluções para que seja equacionado isso no futuro, para que o servidor não venha realmente sofrer com os danos que já foram causados no passado, gestões anteriores do prefeito atual. Por causa do recesso parlamentar, os trabalhos na CPI do PreviRio vão ser suspensos. As reuniões só serão retomadas em agosto. E aí, a CPI, que é a única em funcionamento atualmente na Câmara Municipal, pode ganhar uma companhia. Uma CPI que vai investigar a relação do poder público com as empresas de ônibus que prestam serviço no município do Rio de Janeiro. Após recolher 17 assinaturas, o vereador Tarcísio Mota entrou com um requerimento junto à mesa diretora da Câmara para instalar a CPI do transporte rodoviário. Foi uma vitória e eu quero agradecer inclusive aos 17 vereadores que assinaram o nosso pedido, e nós vamos batalhar agora para que ela seja aceita pela mesa diretora, para que nós possamos fazer a investigação necessária da relação do poder público com as empresas de ônibus a partir do que foi a operação do Ministério Público Federal, que é a Operação Ponto Final. A decisão de lutar pela abertura da CPI foi anunciada durante uma coletiva que reuniu 5 integrantes da bancada do PSOL na Câmara Municipal, além de deputados estaduais do partido. Não há dúvida que esse não é um problema só municipal, né? Os ônibus intermunicipais têm as mesmas empresas, os mesmos donos. Nós acabamos de ter uma condição coercitiva do presidente da Assembleia Legislativa, fruto da denúncia da delação do Jonas Lopes, que presidia o Tribunal de Contas, envolvendo exatamente uma caixa, suposta caixa, paga pela FETransport a deputados. Diante dessa prisão e dessa ação da Lava Jato, é evidente que essa investigação também tem que ser na Assembleia Legislativa. Além da CPI, 2 projetos do vereador Renato Cinco propõem mudanças na área do transporte rodoviário. Hoje os empresários recolhem o valor das passagens e não há transparência, ninguém sabe quanto eles arrecadam de verdade, quanto eles gastam. Nós queremos que a prefeitura passe a receber o valor das passagens e pague as empresas de ônibus por quilômetro rodado, garantindo a transparência do sistema. E temos um outro projeto de lei também, que é para acabar com o favorecimento de alguns políticos que conseguem transporte para os seus eleitores, que é crime eleitoral, no dia das eleições. Se houve propina para favorecer os empresários de ônibus na esfera estadual, a gente precisa investigar se também não houve propina para beneficiar os empresários de ônibus na esfera municipal. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.